Agora, vem cá, tá tendo aí uma possibilidade, tá? De reduzir o número de clubes rebaixados, hein? Eu acho. Olha aí, ó, começou... Eu hoje. Mas você sabe por causa disso, né? De hoje. Porque essa divisão da Primeira Liga, como é? Os dois, Liga e Libra. Liga e Libra, é mais por causa disso, viu? Ah, é? Um lado tem 26 e o outro tem 18. Eu Tava pensei somando. que agora todos os grandes estão na Série A, se você for pensar. São 44 clubes. Né? Não Eu tem- pensei nisso. Todos os grandes E o subiram. medo? Muita coincidência. Agora que o Grêmio saiu, o Cruzeiro saiu, o Vasco saiu. E uma outra coisa importante. Agora. Mas Eu- teve um cabeça que surgiu com isso, quem? Não, tá aqui, ó. Mas Os tem outro 20 fator clubes da importante. Série A vão discutir nessa terça-feira, durante o Conselho Técnico da edição 2023 do Campeonato Brasileiro, a possibilidade de reduzir de 4 para 3 o número de rebaixados. A ideia conta com a simpatia da maioria dos clubes, mas precisa ter o aval da CBF para ser incluída em regulamento. A tese, né, o migué, é de que ligas importantes pelo mundo, como a Premier League e a Bundesliga, que é o campeonato alemão, tem apenas 3 rebaixados em um campeonato de 20 ou de 18 times. Apenas o brasileiro tem uma queda de 20% dos times de um ano para o outro. Na visão de dirigentes de clubes ouvidos pela reportagem, isso causa uma instabilidade financeira nas agremiações. Para mim é migué, para mim tá muito óbvio. Todos os grandes subiram. Agora todos os grandes querem continuar. Lógico. É isso. E aí o Mr. Sá fala, pô, pera lá, eu pus 1 bilhão lá no Nogueirópolis. Enfim, o Nogueirópolis vai correr o risco de cair. Aí não. Então tem isso. É pressão financeira também. Semana passada, o presidente de Fortaleza estava aqui dando entrevista para nós, ele falou... Marcelo Paes. É o Marcelo Paes, ele falou, eu vim assinar aqui. Eu digo, mas quem é o fundo? Ele falou, tem um fundo americano e tem outro fundo... O que ele faz parte, que é o... Agora, É árabe o outro. o que tem os 26, eu estava olhando, dos 26, do Rio de Janeiro, de São Paulo, dos 26, nenhum dos 5 que joga a primeira divisão tá do lado. Aí tá Guarani e Ponte Preta, do lado. Aí eu tô olhando, foi pro Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, só o Fluminense tá do lado. Aí eu tô pegando, né, assim, aqueles 12... Aí tem o Inter, né? Aí foi pro Rio Grande do Sul, só o Inter. Não, aí você tem o Juventude, que é Série B. Em Minas, o Atlético Mineiro tá do lado. Só. Aí, no Nordeste, todo mundo aí vem. Fortaleza, Ceará, o Bahia Vitória tá do outro lado. É mais essa divisão aí, ó. Você falou que o cara acabou de botar 1 bilhão. Mas, pô... É isso, ó. Caíram Ceará, Atlético Goianiense, Avaí e Juventude. Entraram Vasco, Bahia, Cruzeiro e Grêmio. Porra! Tá muito óbvio, né? Tá muito óbvio. Ganho de público, o audiência. objetivo disso tudo. Eu acho que o ponto, eles estão aproveitando mesmo que os clubes considerados, entre aspas, grandes, né? Que tem time maior do que... Tudo, tá tudo alguns, mesmo né? lado. Tá a Os maioria tradicionais aí, pela tradição, Não. considerados maiores do futebol, aproveitaram que subiram. Então, vamos colocar agora, porque poderia esperar a efetivação da Liga, né? A Liga começar a mandar um pouco na frente. Já querem agora. Mas eu acho que é uma discussão Porque do válida. outro lado, assim, que a gente fala que é Mas eu acho que Só independente tem dois do outro disso, lado. Mas Só eu, tem acho que, dois do mas, outro lado. mas eu acho que vale a discussão. Eu acho que é válida. Tem muita gente mesmo que acha que o rebaixamento de 4 equipes no Campeonato Brasileiro é muito. É um número muito grande Eu não de acho. rebaixamento. 20%. Né, de rebaixamento no Campeonato Brasileiro. E um outro detalhe, não garante, mesmo com 3, diminuindo de 4 para 3, não garante que não vai cair grande, não. Ah, claro que não, mas Pô, diminui pô, a O possibilidade. que eu tô falando? Ao invés de Campeonato- 2, talvez o que eu caia falei um, mas aqui? não vai garantir O Campeonato nada. Brasileiro desse ano vai ser o mais interessante de todos os tempos, porque tá todo mundo lá. Vai cair alguém que é SAF. Vai cair alguma SAF. Se não cair SAF, vai sair um gigante que não é SAF. Vai cair alguém. Vai. Eu acho que deve ter... Um deles vai ter que ir. Eu não conheço, não lembro. Mas acho que deve ter um impedimento para impedir essa mudança ser aprovada em 2023. Então, eu acho que... tudo- Não não pode fazer... Eu acho que é uma coisa para frente ser aprovada. Mas o arbitral não é para isso, campeonato? O que eu penso? Eu penso que seria um retrocesso, perderia a emoção, perderia um monte de coisa. Porque, no fundo,
quando chegamos na fase final aí do campeonato, o que valeu mesmo de emoção é para saber quem ia cair. Foi uma briguinha, não importa, cada um no seu quadrado. Mas era... Porque é 4. E até a Série B ficou emocionante pra ver. Você viu a última rodada? Ituano e Vasco. Por pouco o Ituano não tá. É 4. Esse número 4, eu acho que não pode... Se depender desses clubes aí, não cai ninguém. Vamos dar uma segurada nos... Argentina, vamos fazer o promédio. Então, 3 anos daqui seguidos. 5 anos a gente vê quem Ninguém foi entende. pior. Aquilo que faz na Argentina, faz no Brasil, ninguém, o torcedor não vai entender nunca. Ah, tá louco. Ó, os clubes da Série A Querem mexer? desse ano, tá? Você tem Palmeiras, Internacional, Fluminense, Corinthians, Flamengo, Atlético Paranaense, só falei clube tradicional por enquanto. Atlético Mineiro, Fortaleza, São Paulo, América Mineiro. É um que eu acho que não é tão tradicional quanto Mas vai lá no Brasileiro ganhar dele Tá lá. bom, sim. Mas está muito organizado e vai virar SAF logo. América Mineiro, Botafogo, Santos, Goiás é outro. Que eu não acho que é tradicional como todos que a gente Mas falou aqui. representa uma região Bragantino. sozinho, né? A mesma coisa. É rico, mas não tem tradição. Vê se não cai. Aí, Curitiba, Cuiabá é outro. O Cuiabá é outro que não tem tradição, mas tá aí na Série A há 3 anos. Já tá indo para o 3º ano com você. Então, E representa uma região, aí igual eu falei tá do o problema. Aí tem Cruzeiro, Bahia, Vasco e Grêmio. Deu falar não tão tradicional desses que eu falei. Vou falar sim. Cuiabá, América e Goiás. É isso, Cuiabá, América Mineiro e Goiás. Aí- Então o Bragantino também não tem tradição nenhuma, tem riqueza, mas não tem tradição nenhuma, que é o Red Bull Bragantino. Então, aí vamos Quem fazer garante uma que esses conta. 4 caem? Se não cair 2 aí, já vai 2 gigantes. Exatamente, porque exatamente essa conta, quer dizer, olha como a margem é uma coisa apertada, né? Se o Goiás faz uma campanha boa, obrigatoriamente já um desse bloco do enfim dos grandões desce. É isso aí. Se o América Mineiro... O Asmar contou 3 que, na opinião dele, não tem esse grande status. Não, 4. América botou Mineiro, Goiás, Red Bull Bragantino e Cuiabá. Então, teoricamente, na cabeça do gênio da lâmpada, se caírem só 3, cairão Tá. 3 desses 4 aí que ele citou. Faz na cabeça do vamos gênio. fazer que fez. Do gênio lá, né? E eles estão garantidos. Garantiram um pouquinho mais. Pô, não tem que ter garantia. Não tem Claro que ter que não. garantia. Sabe? Não tem que ter essa garantia. Porque aí, aquele negócio, vem a palavra comodidade. Eu vou tentar ser campeão, mas também se eu ficar muito ruim, eu não vou cair. Entendeu? Quer dizer, eu acho que eles querem isso. Tem mais 2 assuntos que eles vão discutir, pelo menos prometeram discutir, que é o impedimento no VAR. Eles querem encontrar um ponto lá no VAR que pode ser considerado impedimento ou não. E aí, porque acabe a discussão, dependendo, abrir um pouquinho a linha, em algumas situações confirmar o gol, isso aí vale. E a outra que eles vão, claro que todos vão rejeitar, ou quase todos, ou quase a maioria absoluta. Em caso de confirmação de racismo, você perde os pontos. Claro que os grandes defensores da luta contra o racismo não vão bancar isso. Evidentemente, eles não bancarão isso. Tá certo? Então é isso. Eu acho que sempre as reuniões não são aquelas que constroem muito. Eles estão Mas e aí, vocês são a favor da quê? perda de pontos? Eu Por caso de racismo? Comprovado para valer, não pode ser de brincadeirinha. Comprovado para valer, sim, claro. Porque só assim é que o clube vai começar a fazer campanha forte, vai começar a monitorar a sua torcida, vai responsabilizar. Se você deixou o time cair por sua culpa, eu vou meter um processo de perdas e danos em você que você não vai pagar, mas você vai ficar arrebentado por resto Eu da sempre vida. tenho minhas dúvidas, tá? Ó, eu sou a favor- É óbvio que eu sou contra o racismo, é óbvio. Eu sou a favor de... Agora, é muito delicado também você punir um clube inteiro por um idiota. Tem um idiota, um imbecil, que vai e grita alguma coisa. Aí ele tem que ser punido. Eu não acho o clube, ele tem que ser preso. Ele tem que, inclusive, ser preso. Agora, qual a culpa do dirigente de ter um idiota dentro do estádio Ou jogador. que faz isso? E é muito fácil identificar. Eu acho que é muito mais óbvio, mais lógico, mais racional e mais justo você pegar o cidadão e prender. Racismo não é crime? É. Então pega ele, a polícia leva pra delegacia e ele tá preso. Agora, você tirar todo um planejamento de um clube que a gente sabe que é duro. E aí, o clube ser prejudicado por causa de um idiota, se é uma massa da torcida, aí ok. Você tem uma massa da torcida fazendo som de macaco.
Aí eu concordo. O clube é... Aí eu concordo. O clube... Agora, um imbecil que grite, que faça uma ofensa racista, eu acho que é ele que tem que ser preso, porque o idiota é ele, não é o dirigente do clube. O clube é omisso em todas as situações. E eu vou dar um exemplo aqui. Invasão, o tribunal pune o clube e tira o mando. Todo mundo viu quem invadiu, ele perde o mando e perde grana, perde uma série de coisas, de exposição. E você já viu algum clube publicamente processar aquele cara que provocou aquilo por perdas e danos? De jeito nenhum. Mas não é o clube, Vanderlei. Ah, não? É a CBF, é o jogador que é ofendido. O cara tem que ser preso. É a polícia. É assunto de justiça. Não, Não dá pra gente punir um clube por um idiota que vai gritar. Não. Presta atenção, por gentileza. Eu invadi o clube e pela invasão que eu fiz no campo de jogo, o Flamengo foi suspenso e perdeu o mando. Tá certo? Tá. Muito bem, ficou muito claro que eu invadi. Qual é a obrigação de um clube de futebol? Ele foi suspenso. Ele que foi suspenso, não foi o Vanderlei que invadiu. Ele que foi suspenso. Clube pra cima do... O que tem o nosso... Pra que ele vai diretor pedir lá, reparação? Tem que partir para cima do Vanderlei por perdas e danos. O Flamengo no próximo jogo não vai jogar no Maracanã, deixou de ganhar 2 milhões, 3 milhões. Tá certo? Para mostrar para o povo, para os 45 milhões, que olha o que acontece com quem faz isso prejudicando a nossa agremiação. É isso que eu estou explicando. Agora, você já Eles parou não pra fazem pensar isso. também que pode ser um torcedor do outro clube que invada, né? Tem isso também. Processo CPF. Não interessa pra quem ele torce. O Vanderlei invadiu, pôs a camisa Processo do cara. Flamengo, invadiu e torce pro Vasco. Dane-se pra quem ele Processo cara. torce. Ele vai ter um processo de 3 milhões, porque ele deixou o Flamengo ganhar 3 milhões. Os clubes são omissos e muitas vezes coniventes. Com relação ao do racismo, eu acho a mesma coisa. Alguns clubes, você pode punir o clube. Sério? Não vai perder ponto, mas não vai jogar em casa no próximo. Tá bom. Então, para cima desse cara que invadiu, eu vou ter um processo. Você entendeu? Professor, teve agora... Mas a Eu vou te falar CBF agora, pode professor. fazer isso. A CBF pode identificar a pessoa, acionar a pessoa para que a pessoa seja presa. Mas não é Também a pode CBF, fazer é o isso. clube que está sendo punido. Sim, mas a CBF está querendo punir o clube, certo? A CBF organiza o Campeonato Brasileiro. Ela vai punir... Não, certo? ela puniu Ela o clube. identifica lá o torcedor Não, mas e, não é e aciona o torcedor e prende que o você torcedor. está transferindo a Ele tem ação. tanta raiva da CBF que ele quer mandar. Não. Eu só acho que punir o clube é muito fácil, pô. É muito fácil. Mas é que o clube... Você tem que punir é o idiota que xinga alguém. Mas o clube tem que pegar esse cara. Mas quem organiza a presença de o clube é o público, essa coisa toda é o responsável clube. Isso, pela organização do evento. Então, a organização do evento. Professor, teve agora... Vamp, rapidinho, que a gente vai voltar pro assunto. Mas antes a gente vai para um break na rádio e no YouTube da Jovem Pan. E a gente volta já já. De volta, hein? De volta ao YouTube da Jovem Pan. Já de volta à Rádio Jovem Pan. Falando aí sobre a proposta que vai ser colocada em pauta pela CBF de, em casos de racismo, os clubes perderem pontos no Campeonato Brasileiro. Vamp. Sou contra. Tamo fechado, irmão. Porque aí pode ser, qualquer trouxa mesmo. Os jogadores estão lá treinando, comissão técnica, se dedicando, aí vem 2 babacas e É isso. arrebenta o trabalho de todo mundo. O clube identifica, eu sou a favor do professor. Identifica. Não, a favor de mim. Não. O clube identifica esse cara, identifica, E prende. mas não pode perder os pontos. É isso. Porque você está penalizando todo um E a gente trabalho. sabe aqui no Brasil como é que é. Deram ponto agora para o esporte de volta, quanto o Vasco não ia precisar daqueles pontos. Se o Vasco depende daqueles pontos. E foi invasão. Foi a confusão que deu o Vasco e o Esporte e Vasco lá na Ilha do Retiro. Você já viu Agora eu acho que... Você já viu alguém preso, cumprindo prisão por invasão de campo? Não. Então... O Brusque ganhou os pontos também há 2 anos atrás. Ou então tá bom, para você não falar que eu sou radical, eu sou a favor desse negócio de perder pontos, mas não sou radical. Então tá bom. Então eu não vou deixar o clube perder ponto se o clube apresentar aqui documentação que processou o seu Vampeta e está pedindo uma grana para ele, porque cadeia não vai, mas uma grana para ele por arranhar a imagem, perdas e danos se perdeu o mando de campo. Tá. Ele provou que fez alguma coisa concreta. Tá bom, não vai perder ponto. A Juventus de Turim, professor, caiu há menos de 5 anos atrás, 6 anos atrás, né, Pior? Foi 2006, 2007 ali. Então. Vocês lembram quando o campeonato... E agora perdeu 15 Agora pontos perdeu no de campeonato, porque transação irregular de jogadores. Vocês lembram quando era comum? Dando 15 segundos.
Quer falar? 15 segundos? É, A gente volta. Você lembra quando no futebol brasileiro era comum jogarem objetos no gramado? Quando começaram a fechar estádio ou transferir mando, acabou? É isso aí. É educacional também. E aí se identifica também. Os clubes começaram a depois a se preocupar com Estamos isso. de volta. De volta à Rádio Jovem Pan, agora na rádio e no YouTube, ainda falando sobre essa situação. Isso tem Zé, impunidade, você é a favor? Da punição, do punição racismo do clube. Eu não sei se de pontos, mas algo precisa ser feito. O clube precisa assumir. É mais ou menos educacional. Eu estava citando agora aqui, antes de voltar para o rádio. Lembro quando jogavam objetos no bandeirinha, ficavam jogando pedra, garrafa, tudo quanto é coisa no campo. Quando começou-se a punir os clubes com jogar com portões fechados, perder mando de campo, o que aconteceu? Os clubes começaram, os torcedores começaram a vigiar o outro torcedor que era mal educado. O cara jogava o negócio no gramado, a torcida ia pra cima. O cara falou, opa, não posso fazer isso, não vou apanhar aqui no meio da torcida. Diminuiu, praticamente acabou. No futebol brasileiro, pelo menos, na América do Sul, não, mas você não vê mais falar nisso, de jogar objetos. É muito raro uma coisa dessa. Ou seja, tornou-se uma coisa educacional. Isso aí eu via no basquete, transmiti basquete muitos anos, que era coisa, alguém jogou um papelzinho na quadra, falta técnica contra o time. A torcida ficava louca com o cara que tinha feito isso. O cara precisava sair amparado por policiais para não apanhar. Ou seja, a torcida vigia. Isso aconteceu. Então eu acho que essa punição é meio que educacional. Por um tempo você pode pensar muito seriamente nisso, né? Em fechar estádio, transferir mando e eventualmente até, com uma análise mais profunda, perda de mando de campo. Como aconteceu com o Grêmio, no caso lá do Aranha. Ele foi eliminado da Copa do Brasil. Lembram? Sim. O Grêmio, no caso lá do Aranha. Que a moça xingou o Aranha e tal. O Grêmio acabou sendo eliminado da Copa do Brasil. E eu tô com o Vanderlei. Os clubes têm que aprender a processar o cara que dá prejuízo. Tem que responsabilizar, lógico. Lógico. Rapidinho, eu sei que está na reta de chegada, mas o São Paulo foi campeão brasileiro faz tempo, né? O campeão de alguma coisa aí. 2006, 2007, 2008. E o jogo seguinte, na reabertura, foi contra o Atlético Paranaense, lá em Curitiba. Mas no jogo anterior que gerou a punição, o fato aconteceu em Curitiba. Jogar no jogo seguinte e tal em casa. Ele foi punido. Então, veja, o campeão brasileiro, a torcida entusiasmada, vai começar a temporada em casa, não vai jogar mais, porque houve uma invasão de um torcedor de São Paulo em Curitiba. Pronto. Foi feita a decisão da CBF, do tribunal. O que o São Paulo fez para esse cara que impediu o campeão de jogar em casa, que ia ganhar uma grana? O que o São Paulo fez contra esse cara? Identificado, saiu com a polícia. O que o São Paulo fez? Nada! Tinha que ter metido... Olha, eu estou falando uma coisa de anos. Certo? Tinha que ter metido um processo no cara. Quanto o São Paulo ganharia jogando no Morumbi? E proibiu o cara de voltar no jogo de São Paulo. Isso é básico. Também cascata, porque o cara fala que não vai, ele vai no jogo escondido, entra. Tudo isso a gente sabe que é cascata. Certo? O cara não cumpre. Capaz de entrar até com a delegação. Alguns vão até com a delegação.